bom dia, sou a Mônica e bem-vindos ao canal. Estamos aqui para falar sobre constelação familiar. Algumas reflexões, na verdade, né, que eu trago aqui para vocês desse livro, A Simetria Oculta do Amor, e a partir disso a gente começa a desenvolver ideias novas, porque muito mais do que constelar todo dia, toda semana, todo dia nem existe, né, mas todo mês, sabe? Tem gente que quer realmente todo mês. Não, não é isso. A gente vai refletir, vamos buscar informações, vamos tentar mudar um pouco o nosso comportamento. É sobre isso que se trata, então, constelação familiar. Muito mais do que uma ferramenta, agora é uma postura, algo que a gente pode realmente tentar entender o outro, né? Entender nós mesmos e, a partir disso, entender o outro nos relacionamentos. Esses relacionamentos dentro da família, dentro de uma comunidade, uma relação, então, amorosa entre parceiros. O que eu espero do outro? Às vezes, a gente espera muito das pessoas aquilo que nós achamos que não recebemos dos nossos pais. Então, a gente coloca toda essa expectativa no outro. Então, vamos lá? Vamos refletir mais um pouquinho? Hoje, o assunto que eu trouxe aqui para vocês é sobre a dependência emocional, uma dependência que fortalece, então, a vinculação. Às vezes, nem sempre uma dependência emocional, uma dependência de qualquer sorte. A gente acha, então, que depende de certa circunstância, de certo grupo, de certas pessoas, e isso, então, é que fortalece cada vez mais a vinculação. Então, lembrando que nos vídeos anteriores eu falei bastante sobre o vínculo, essa nossa vontade de pertencer a um grupo é muito forte e por isso a gente faz qualquer coisa, coisas que a gente nem imagina ou que não era a nossa intenção no nosso consciente, mas no nosso inconsciente, então a gente quer realmente sempre estar ligado nesse grupo para garantir a nossa sobrevivência ou a nossa segurança. A gente pensa que naquele grupo ali, então a gente está seguro. Então, por que a gente faz isso? Porque nós nos percebemos, então, fracos ou impotentes, vulneráveis. Então, a partir disso, a gente tenta restabelecer essa segurança pertencendo a um grupo. E é por isso, então, que o Bert Hellinger nos traz essa reflexão, a dependência pessoal que fortalece a vinculação. Essa consciência liga-nos mais estreitamente ao grupo quando estamos mais impotentes e vulneráveis. Essa consciência pessoal que ele fala, então, é a partir disso que nós nos ligamos ao grupo. À medida que nós conquistamos poder e independência, a vinculação e a consciência, essa consciência pessoal, elas se afrouxam, ele diz. Então, isso para qualquer tipo de relacionamento, né? Por exemplo, nós vemos cada vez mais as mulheres se tornando mais independentes financeiramente. A partir disso, elas conseguem se desvincular de um relacionamento abusivo. Então, elas se sentem mais preparadas, né, para a vida, para seguir os objetivos dela, o destino dela, porque elas não sentem mais financeiramente dependentes. Então, eu estou só passando aqui um exemplo, mas isso serve para vários outros tipos de relacionamento. Quanto mais a gente acha que depende daquela circunstância, daquele fato ou daquela pessoa, então a gente não vai quebrar esse laço, a gente se sente ainda mais vinculado. Agora, quando a gente vai se fortalecendo, se tornando independente, a partir disso, então, é possível esse vínculo, ele se quebrar. Então, essa necessidade de pertencimento, ela não vai ser tão forte, não vai nos atrair mais tanto assim. Então, nas famílias, por exemplo, quem são os mais fracos e os mais vulneráveis? E que fazem de tudo para continuar pertencendo e que às vezes se sacrificam para o bem maior do grupo. Nas famílias são as crianças que ocupam essa posição mais vulnerável. Então, é disso que se trata a constelação familiar. Essa criança, ela adoece por amor, ela se entrega por amor ao grupo, à família, ela pode até se suicidar, ela sofre acidentes, enfim, ela tem problemas de relacionamento, né? Por causa da sua família e dos seus parentes também. Nas empresas, são os funcionários de escalão inferior, que eles se, entre aspas, sacrificam, eles se dedicam, então, para os outros funcionários, os donos da empresa. No exército, são os recrutas, são aqueles que estão no front de batalha, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que são os primeiros a morrer. Então, eles também se sacrificam
em nome de toda a companhia, de todo o pelotão, de todos os seus camaradas, todos os seus amigos, porque eles estão ali em nome de um bem maior. Então, eles se sacrificam por esse grupo. Então, na igreja são os o corpo de fiéis que, não digo sacrifica, mas que vai obedece, né, aquelas regras, aqueles dogmas. E para o bem de todo o grupo, eles se arriscam a sua saúde, a sua felicidade, a sua própria vida, para que algo dê certo. Então, eles são os primeiros a se colocarem à disposição desse grupo, mesmo que os seus líderes abusem inescrupulosamente dos mais vulneráveis. Eles não percebem essa situação, porque eles estão ali naquela situação de se colocar realmente a favor do grupo ao bem maior. Então, são esses mansos que estendem o seu pescoço ao carrasco, são os heróis anônimos que permanecem no posto até o fim da guerra. E aí é como se fossem os carneiros que seguem confiantemente o pastor até o matadouro. Então, eles não percebem que eles estão indo em direção à morte. E são, então, esses inocentes que pagam pelos culpados. E isso é em todos os relacionamentos. Temos isso na nossa família também. E aí, como eu falei antes, são essas crianças que brigam e adoecem por causa dos seus pais e por causa dos seus parentes. Elas executam o que não planejaram, são castigadas pelo que não fizeram e assumem responsabilidades que não criaram. Então, na constelação familiar, a gente vê muito isso. As crianças que adoecem para que os pais não se separem. Quando os pais estão em crise, pode até não ser falado nada na frente da criança, mas ela sente, ela sabe de uma forma inconsciente. Então, essa criança adoece para que o pai não vá embora, para que a mãe não vá embora. Então, esse é o sacrifício que nós falamos. E aqui o Bert Hellinger ele nos dá um exemplo nesse livro, né, sobre uma pessoa que, ele diz assim, um velho amigo, eu imagino que foi alguém que foi constelar com ele, então ele fala dessa forma, que um senhor já muito cansado, já estava bem velhinho, ele tinha uma angústia, ele se sentia culpado, né, porque o filho dele, enquanto jovem, ainda criança, jovem, ele se suicidou. Então, ele lembra que naquela noite que o filho se suicidou, ele repreendeu moderadamente aquele filho, mas que não era motivo, né? Foi algo muito leve, foi uma última conversa que eles tiveram e esse senhor, ele repreendeu o filho. E aí, então, logo em seguida, o filho se suicidou, tirou a sua própria vida. Então, ele carregou isso por anos, por décadas. E essa culpa, essa angústia de o filho ter se suicidado porque ele falou algo pro filho, repreendeu de uma forma amena, digamos assim. E aí, então, conversando com esse velho amigo, esse senhor lembrou que dias antes a sua esposa havia anunciado que estava grávida. E esse mesmo filho que se suicidou, alguns dias depois, naquela noite ele falou de uma forma bem intempestiva, falou de uma forma bem dramática, ele falou, nós não temos espaço, eles eram muito pobres, então ele disse, nós não temos espaço. E aí, a partir de alguns dias, quando aconteceu essa conversa com o pai dele repreendeu ele e ele se suicidou. Então, a partir dessa conversa, esse senhor conseguiu se livrar dessa culpa e dessa angústia. Ele percebeu, então, que ele conseguiu perceber o grande amor do filho dele. Ele também amava e ele quis abrir um espaço, né, naquela família. Então, aqui é um exemplo, né, que nós vemos aqui o grande amor dessas crianças que se sacrificam, que deixam um espaço para que os próximos possam chegar, possam ter condições de chegar. Então, reflexões do livro A Simetria Oculta do Amor. Deixa os seus comentários aqui embaixo. Se você gostou, curte e compartilha. Um beijo para você e até mais. Oi, se você chegou até aqui, até o final do vídeo, então eu tenho algo para falar para você. Então, para a gente não se sacrificar, né, por algo, um destino que não é nosso, por algo uma culpa que não é nossa, por algo que nós não fizemos ou não
Enfim, não precisamos sofrer essas consequências por algo que não é nosso. Não é isso que os nossos pais querem da gente. E é bem difícil, então, tô falando aqui há um tempo já sobre a consciência pessoal. Como que a gente pode fazer para não ficar nesse emaranhado que não é nosso, é dos nossos pais ou daqueles que vieram antes? E se a gente ficar emaranhado, então isso quer dizer ou significa que todos os sacrifícios que eles fizeram na vida deles antes, não, que foi em vão. E a gente não está realmente dando a devida importância. A gente acha que está fazendo algo muito bom, mas na verdade a gente está colocando tudo em vão, como se fosse nada tivesse valido tanto a pena assim. Então, para que a vida de todos eles vale a pena, tenha valido a pena até agora, o que a gente pode fazer? Uma frase de solução que a gente aprende. Olhar para o papai, olhar para a mamãe, olhar para a dor do papai, olhar para a dor da mamãe, olhar para a dificuldade do papai, a dificuldade da mamãe ou dos avós. Você olha e você diz: eu por mim, você por você. É fácil? Não, não é fácil. É bem difícil. É bem difícil olhar. Por quê? Porque no senso comum a gente parece que a gente tá sendo egoísta, né? Mas no senso comum, então, a gente sente essa culpa de viver a minha própria vida e deixar lá o meu pai, a minha mãe, com a dor, com as dificuldades dele. Nossa, que filho ou filha desnaturada que eu sou. Mas no fundo, o que todo pai, toda mãe quer? Eles querem que esse filho, essa filha, viva bem, viva plenamente, viva com amor, com sucesso, com saúde. Então, os nossos pais não querem o nosso sacrifício. Você consegue? Querido papai, eu por mim, você por você. Querida mamãe, eu por mim, você por você. É um treino, uma reflexão. Tem pessoas que não chegaram até esse momento ainda não estão preparadas. É algo, então, que não é em um dia que você vai falar isso. E não é para chegar e falar para o seu pai e para sua mãe, tá? Por favor, não é para fazer isso. Você vai absorvendo uma nova forma de pensar, um novo comportamento, uma nova postura, que a gente sempre fala. Papai, eu por mim, você por você. Olha para a dor do papai, olha. Papai teve as escolhas dele, as dificuldades dele, as circunstâncias dele, e foram só dele, não suas. Da mesma forma, para quem já tem filhos, você não quer que o seu filho carregue algo por você. Então, é dessa forma que é, geração após geração. Papai, eu por mim, você por você. Mamãe, eu por mim, você por você. Vamos lá? Vamos tentar? Eu tô nessa também. Tenho as minhas dificuldades. A gente se sente bem impotente em relação à dor, às dificuldades do papai e da mamãe. Mas é assim, quando a gente se realiza, quando a gente vai para o nosso sucesso, para a vida, para a nossa saúde, eles se realizam também. Vamos dar esse passo? Então, fica aqui a minha reflexão e o meu convite para vocês. Um abraço e até lá!